Vamos de pé, povo, isso é um casamento, vamos? Vamos de pé, todos, todos. Isso mesmo, vamos de pé. Que entre o noivo. Que entre o noivo. Alguém sabe onde o noivo está? O noivo não virá. Podemos nos assentar, por gentileza. Eu vim para informá-los que o noivo não virá. Mas ele vem, ele prometeu. Que ele nunca deixa de cumprir com as suas promessas. Calma, noivo. Anda claro que ele vem? Por que não viria? Ele virá sim, mas não agora. Pedi para que vocês tivessem paciência. Mas quem é você? Me desculpe chegar sem me apresentar. Eu sou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, enviado para cuidar da noiva. E peço que vocês tenham um pouco mais de cautela, principalmente os 5 ministérios: pastor, evangelista, apóstolo, profeta e mestre. Vocês 5 serão responsáveis e me ajudarão a manter a noiva incorruptível até o dia do seu casamento. Mas isso só pode ser brincadeira. Não, noiva, não é no seu tempo, é no tempo dele. Eu não estou me sentindo muito bem. Não estou conseguindo respirar. Com licença. Eu vou. Deixa! Ela precisa de um tempo sozinha. Realmente, este momento é muito delicado. Mas peço que tenham paciência e aguarde o noivo até que ele volte. Mas voltar quando? No momento só posso dizer que estarei com vocês todos os dias e os ajudarei o que for preciso. Anos e anos se passaram. E a noiva continua à espera do seu amado. No pequeno povoado e novo de maneira, assim algumas coisas passam num piscar de olhos e outras ultrapassam gerações e gerações. Quanto tempo a noiva esperaria o seu amado voltar de uma batalha? Ou quanto tempo a noiva esperaria o seu noivo à beira de um altar? 5 ou 2.000 anos? Você é o casamento mais lindo de todos os tempos. Sim, e ela estará linda. Eu esperei por esse momento a minha vida toda. Estou amado meu, estou aqui, meu amor, te esperando com saudades no jardim. Vem pra mim, pois me arrebataste o coração, amado meu. Que lindo, noivo! Eu fico tão feliz em te ver assim, esperando o seu noivo com tanta paciência. Ah, Consolador, às vezes eu me sinto tão boba. Eu fico andando com a senhorita Esperança, colada com a senhorita Fé. Isso me dá certeza de que ele virá sempre embora. O seu noivo virá assim, noivo. E ele mesmo escreveu uma carta e pediu que eu lesse. Eu posso? É claro, Consolador. A carta diz: amada minha, Desde que os seus olhos pousaram nos meus, o meu coração lhe pertence, é todo seu. Desde que o envolveu entre os elos do seu colar, como são doces os seus carinhos, meu amor, são mais doces que o vinho. Seus lábios, meu amor, são doces como mel. Ai, suas roupas, a doce fragrância dos bosques, quando estão cheios de flores. O seu jardim é um jardim regado por um manancial de águas vivas. por um manancial de águas vivas. Eu nunca ouvi palavras tão lindas assim em toda a minha vida. Consolador, você sabe o quanto eu amo o noivo. E essa espera toda, esse dia que não chega, meu amigo, se não fosse você, eu estaria perdida. Eu estarei aqui com você todos os dias, Luiz. É você que não deve se afastar de mim, sabe? Eu já posso
imaginar o dia do seu casamento. Será o mais lindo e o mais perfeito de todos. O seu noivo, ele virá em cima de um cavalo branco. E você, noiva, imaculada, irá ao seu encontro entre as nuvens. Eu terei a honra e o prazer de conduzi-la até o altar. Pelo menos algo bom teve nessa espera toda. Consolador, muito obrigada. Por nada, noiva. E agora eu vou poder preparar melhor as coisas do meu casamento. Muito obrigada. E aonde você pensa que vai, hein, Consolador? Eu estou indo ao rei, levar notícias da noiva ao rei. Mas foi bom encontrá-los aqui, pois preciso passar-lhes alguns avisos que ficam. E quem disse, ô Consolador, que nós estamos interessados no que você tem? Quem você pensa que é? Toda vez que você aparece, as pessoas param de olhar para nós. Eu não penso que sou nada, mestre. Eu sou o Espírito Santo de Deus, enviado para cuidar da noiva. Mas que ousadia em falar assim, não, Consolador? Você não vê que a noiva não está nem aí para você? Ela só gosta do conforto que você traz para ela com essas suas cartinhas aí. Não são cartinhas, apóstolo. É a própria palavra do Rei dos Reis. Mas será que ele não ficou claro para você, Consolador? Ou você se adapta às nossas doutrinas, ou caia fora daqui. Mas são vocês que devem se adaptar a mim, pastor, e não eu a vocês. Mas o Espírito está sujeito ao profeta. E eu, como profeta, digo a você, Consolador, sujeite-se. Não distorça a palavra, profeta. Vai ser por bem ou por mal. Pastor, traga aqui uma das cartas do noivo. Olha, mas essas cartas estão muito pesadas, Consolador. A igreja de hoje precisa de algo mais confortável. Por exemplo, se falarmos isso aqui no próximo culto, perderemos os nossos melhores dizimistas, pastor. Isso aqui sai. Isso aqui também sai. Isso aqui pode ficar. Amai-vos uns aos outros, olha. Cai fora. Ah! Essa parte tem que ficar. A parte da prosperidade. Tem lotado as nossas igrejas. Um dia vocês irão pagar por tudo isso que estão fazendo. Enquanto esse dia não chega, Consolador, todos nós vamos nos divertir como de costume. Espírito Santo, desça agora. É claro, pela autoridade que me foi dada pelo Rei. Agora quero que interceda por nós, Consolador. Vamos para os seus gemidos inexprimíveis. E por que você não se manifesta de uma forma natural e visível? Como, por exemplo, um pó brilhante, ou talvez curando as pernas de uns daqui, outras da colar. E que tal um vento isso? Um vento impetuoso, algo tão emocionante, capaz de arrepiar toda essa plateia. Não, evangelista. Eu quero que ele venha como fogo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Já chega! Aquele que não é por mim é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Todo pecado de blasfêmia haverá perdão, sim. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, essa não haverá perdão. O Espírito Santo está em nosso meio todos os dias, mas a cada dia que passa, nós só o usamos para o nosso benefício próprio. O problema deve estar nos nossos ministérios. Mestre, você tem certeza que analisou todas as possibilidades? Claro, profeta. Foram 5 dias estudando todos os prós e contras. E tenho certeza que essa é a nossa melhor opção. Eu não tenho tanta certeza. Eu orei ao Senhor e Ele não disse se essa era a coisa certa a fazer. Mas ele também disse que não era errado. Disse... Não, Ele não disse. Então fica calado, profeta, porque profeta calado também recebe a vitória. Eu ouvi um barulho. Fique em silêncio. Como eu vinha falando que na primeira epístola de Paulo aos Coríntios fala sobre o amor. O amor? É, o amor. Ah, cara, o amor. Você pode olhar para o seu irmão lá
ver o grande e belo amor de Deus resplandecendo Disfarçando novamente, não, apóstolo. Eu estava resolvendo os problemas pessoais. Por isso, não pude estar presente. Eu também. As servas estão em casa. Não, já que estamos todos juntos, é melhor nós fecharmos as portas. Eu ainda não entendo o porquê de tudo isso. Não seria mais fácil se cada um de nós se preocupasse com o seu ministério? Ah, pastor, para de falar pra você, até porque isso é o que todos nós estamos fazendo, não é mesmo? Não? E então não se esqueça que o seu ministério é cuidar de cada ovelhinha dessas aí, tá vendo? Vocês já vão começar novamente? Nós não vamos começar nada não. A verdade é que os nossos ministérios estão falindo. E esse aqui é o problema. É muito fácil julgar o ministério dos outros e esquecer-se do seu, não apóstolo. Mas não se esqueça que o cisco do meu olho é menor que a trave do seu. É melhor parar ou as coisas vão piorar. Deixa, mestre, pode deixar. Está em alta nos últimos tempos malhar o pastor numa igreja. Mas ninguém para me perguntar se estou precisando de alguma coisa ou se preciso de ajuda. Mestre, você marcou alguma hoje? Não. Como não? Se a turma dele está cada vez mais vazia. Ora, senhora evangelista, talvez porque a senhora não faz seu trabalho direito. Se passasse menos tempo carimbando o nome da igreja e começasse a carimbar o nome de Jesus no coração do povo. Mestre, as suas palavras me dão sono. Agora que eu entendo, porque as suas turmas estão cada vez mais vazias. Mas vocês já vão começar com isso novamente? Isso não vai acabar bem. Porque a porta está fechada. Ela não precisa fechada antes. Eu tenho necessidade de ajuda de vocês e urgente. O consolador desapareceu. Isso é uma heresia. Senhor Icabô, como tem tanta certeza que o Consolador desapareceu? Hoje de manhã, quando eu fui lá no seu quarto, estava tudo bagunçado, era terrível. Está péssimo para todos os lados. Mas, senhores, eu preciso que me ajudem. Vamos, não. Digam de quem foi o plano. Quem você é? Eu quero Me ajudem. Seu Icabô, eu até poderia te ajudar, mas preciso terminar de carimbar os profetas. É verdade. Nossos ministérios estão decaindo tanto que você acredita que eu não passei nem do livro de Gênesis na minha primeira turma de discipulado do ano? Mas se não encontrar ajuda aqui, aonde eu poderei encontrar? Me perdoe, senhorita Amor, mas o meu dever como pastor é cuidar e apacentar as minhas ovelhas. E o Espírito Santo, este não faz parte das minhas ovelhas. Mas desde que o Consolador chegou aqui, ele tem ajudado imensamente o ministério de cada um de vocês. Imagina o caos dessa cidade se não fosse o Consolador. Querida amor, seja um pouco realista. Afinal de contas, um pouco de racionalidade nunca faz mal a ninguém, não é mesmo? Que desde os tempos remotos, grandes coisas aconteceram. Grandes coisas! E ele nunca esteve aqui antes. Que diferença vai fazer agora, hein? É verdade. E também nós não temos tempo para perder por pormenores. Pormenores? Senhores, nós vamos fazer um caso de desaparecimento e vocês não vão fazer nada? Quem vê vocês assim, pensam até que vocês tinham alguma coisa a ver com isso. E pra que você disse? Nada, eu não disse nada. Isso é uma acusação muito séria. É verdade, senhorita. Se isso cair ouvido de alguém aqui, eu posso até provar. Senhor Icabô, vá procurar o Consolador sozinha. Nós iremos ver o que podemos fazer para ajudar. Apóstolo, é melhor você trazer o Consolador de volta. Mas eu não sei onde ele estava. Como não, apóstolo? Se foi você que o mandou embora. Eu mesmo não. Pensei que tinha sido você. Mas eu nem consigo terminar de carimbar os profetas. De acordo com meus estudos, ele deve estar no oceano, no riacho, ou até aqui mesmo na praia de Ponta Verde, pois ele adora parar sobre as faces. Não, nada disso. Vamos, de quem foi o plano? Apóstolo, precisamos resolver esse problema rápido, antes que a cidade
Consolador está bem aqui. Você não consegue vê-lo? Que palhaçada é essa, mestre? Não tem ninguém ainda. Pera aí, profeta. Que ideia brilhante essa sua, mestre. Venham todos juntos, agora escutem com atenção. Nós podemos dizer a todos que a doce presença do Consolador está aqui, olha aqui. Mas aquele que não conseguir enxergá-lo está apenas fora do seu alcance de visão. Então agora só falta provocarmos o povo e dizer que a harmonia está entre nós. Olha como Deus te revela as coisas, profeta. Agora vamos ser racionais e cautelosos. Racionais e cautelosos. A partir de agora. Agora. Ultimamente, as coisas são tão estranhas por aqui. Os ministérios estão cada vez mais decadentes. E é nítido que toda a igreja está sofrendo com tudo isso. Os profetas estão sendo trocados por falsos profetas. E os outros ministérios estão cansados e sobrecarregados demais. Desde que o Consolador desapareceu, tanta coisa tem mudado por aqui, e para pior. E são tantas cópias do mundo tentando entrar na igreja. Mas ninguém se importa, não é mesmo? Eu sei que eu sendo fé, eu deveria ser inabalável. Mas como não se abalar com tudo isso que está acontecendo diante dos meus olhos? Eu já não consigo enxergar mais nada direito. E vai chegar a hora em que eu perderei completamente a minha visão. Mas pensando bem, talvez agora seja a hora que eu devo olhar com outros olhos. Talvez agora seja a hora de olhar com os olhos da fé. Noiva, o que você está fazendo aqui? Eu passei a noite inteira procurando o Consolador, mas eu não consegui encontrar. Se você procurar comigo, tenho certeza que vamos achá-lo. Olha pra você, senhorita Fé. Há séculos que eu tenho andado com a senhora e olha só o que me aconteceu. Primeiro, perdi o meu noivo e agora o meu melhor amigo. Eu não quero mais nada que venha da senhora, nem da senhorita Fé, nem da senhorita Amor. Eu quero ficar sozinha. Eu nasci pra ficar sozinha. Não falou uma coisa dessa, noiva. Ninguém pode ficar sozinho. Então que eu morra uma vez e acabe com essa vida. Você não sabe o que é esperar. Você não sabe o que é esperar. Mas eu sou a certeza das coisas que se esperam. Eu sou ou não sou noiva? A noiva está cansada. Será que você não consegue perceber? Me deixe em paz, senhorita Fé. Me deixe em paz. Não? Nossa, o que está acontecendo? Venha, Fé. Vamos atrasar. Não, deixa. Quando precisar de ajuda, ela sabe onde nos encontrar. Agora me ajude com as coisas da Santa Ceia, pois o ministério já deve estar chegando. Eu espero que com essa ceia voltem a ser o que é. Senhoritas, por que vocês não colocaram a mesa da Santa Ceia? E por que vocês não compraram as taças? Vocês não fazem nada direito. Nada. Me perdoe, pastor, eu perdi completamente a minha visão. Mas a senhora tem esperança no Deus dos meus afazeres e vai dar tudo certo. Sei não, viu? Eu acho que essa história não vai dar muito certo. Faça a sua parte que ninguém irá desconfiar. Desconfiar de quem? Da música! Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo longe tu te pode saciar. Como os pães multiplicou, e vinho transformou, em famintos a Jesus vencerá. Tenha muita esperança, traga as uvas, por favor. Ai, uvas.
senhorita evangelista. Este é seu papel. Tragam as ovelhas até mim, tragam as ovelhas até mim. E eu, como pastor, vou cuidar delas com muito amor, não é verdade? Mas pelo que Deus me exaltou. Menos, pastor, menos. Ou eu devo lembrar que dos 5 ministérios o meu está fazendo. Eu estou tendo que mudar a minha forma de ensinar para me adaptar a essa juventude aqui, ó. Todo dia. Tá vendo? E de 5 anos. 5 anos. Para o meu ministério se substituindo por smartphones, iPhone, iPad. Olha, mestre, não fale assim. Cale-se, Fred. Afinal de contas, senhores, estamos todos aqui para um momento de celebração, não é mesmo? Isso mesmo, celebração. Senhores, não há reunião despropósita. Afinal de contas, o que estamos celebrando mesmo? Esqueceram que a missão de vocês é ajudar uns aos outros em meio a atividades. Senhores, Querida amor! desculpem pelo atraso, mas encontrar o pão que vocês gostam está cada vez mais difícil. Mas o que percebo, vocês continuam com aquelas velhas discussões. Vocês precisam ler lá fora. A neve tomou conta de tudo. Tá uma coisa linda de se ver. Os pais brincando com seus filhos. Estranho mesmo é estar tão frio aqui dentro. Ah, não se preocupe, senhorita. É só a gente ligar a lareira. Ah! Acabei de ter uma ideia. Que tal a gente tirar uma foto, hein? Pra dizer que há harmonia entre os 5 ministérios. Não, pastor, tenho uma ideia melhor. Me dê aqui o celular, vamos. Que tal nós fazermos um snap com uma musiquinha para todos acreditarem que tem harmonia entre nós? Ensaiou? É aquela que a gente ensaiou. Vamos lá. 1, 3, 4. Somos os 5 ministérios. Estamos unidos em amor. Não perdemos nossas forças, pois temos um Consolador. Para, velha! Senhorita, a senhora pode tirar essa foto aqui, pode? Tire rápido, senão vai gastar bateria. Mas espere, agora não. O momento mais esperado será agora. Que entre o Consolador. Consolador. Consolador! Meu amigo, Olha como ele está todo Eu sei que o Consolador não está aqui. E eles também sabem disso, não sabem? Ora. E quem é que vai acreditar no café? Silêncio, eu já disse, vamos começar a Santa Ceia. E onde está o Consolador, pastor? Momento sublime. Vamos celebrar a memória de Cristo. Pois é, queridos irmãos, porque sempre eu vou sempre abrir Senhores! Vamos ter esse momento em comunhão e em amor? Amor, aqui sabe sobre o amor. Aqui sou filhinha dele. Ninguém quer saber de vocês. Faremos esse momento em comunhão. Pode sentar vocês. Como eu estava dizendo, faremos esse momento em comunhão. E tendo Jesus pegado o pão, deu graças e o partiu e disse: Comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Pastor, Fazei isso, celebrar a amor. Santa Ceia. Vai celebrar a Às Santa vezes, Ceia. em memória dele. O senhor não vê que não há comunhão entre nós? Mas o que você está falando, senhorita amor? Não vê que estamos aqui? Agora! Nós já passamos de todos os limites! Vocês não acham
esperança. Pegue essa senha e a leve para fora daqui a pouco. Senhorita, amor, limpe todas as bagunças aqui, por favor, não tá vendo? Eu vou lá fora, nas calçadas geladas e frias pelos perfis. E quem sabe assim o meu ministério não avisa. Senhorita evangelista, não vá. Lá fora está um frio terrível, não vá. Frio. O frio está aqui dentro. Você não está sentindo esse frio? Ultimamente você tem se esfriado muito, amor. Aqui não é mais a casa dos ministérios. Aqui ele tornou o cemitério dos ministérios. Mas, senhora evangelista, a senhora vai deixar a Santa Ceia assim e vai embora? Vou. Pois me espere, que eu vou atrás da senhora. Ah, eu não sigo mais aqui. Já estava até com vontade de sair mesmo. Vou lá no shopping ver umas trufas em promoção. A Cacau Show está, ó. Senhoritas, limpe todas as bagunças aqui, por favor. Guarde a mesa da Santa Ceia, a gente só vamos realizá-la outro dia. Com licença. Ora ao Senhor, Ele saberá o que dizer. Se continuar assim, nunca mais irei participar da desonra do corpo de Cristo. Ultimamente, as coisas não estão indo por aqui no seu amor. Desde que o Consolador se foi, as coisas mudaram e eu não sei dizer o que está acontecendo. Eu sempre soube que o frio entraria no castelo. As portas da incredulidade estão abertas. A falta de temor tem entrado pelos vagões das portas. Resta pouco tempo, senhorita Esperança, e eu não poderei andar tranquilamente sozinha pelas ruas. O fim começou! Senhorita Amor! Que jogo foi esse? Eu não sei. A senhorita Esperança saiu correndo para a frente. O que é isso, meu Deus? É o apocalipse! Não se mexam, que está Onde está o senhor mestre evangelista? Ele foi atrás da senhora. Eu estava procurando a senhora na calçada e não a encontrei. Mentiroso! Depois de velha, agora virou mentirosa. Senhorita Amor, tá vendo o que aconteceu, né? Vai ajudar! Cheguei agora. Ah, senhores, isso tudo aconteceu, sabe por quê? Porque a gente não terminou de realizar a Santa Ceia. Não, precisamos concluí-la urgente. E aposto, qual é o livro da Santa Ceia? Ah, você que é o pastor civil aí. Eu sou pastor. Socorro, me ajudem! Assassinaram, senhorita Ceia, me ajudem! Assassinada! Precisamos chamar a polícia. Polícia mesmo! Você ficou doido, com certeza vão achar que foi o João. Está com medo, pastor? Eu não tenho medo, evangelista. Mas isso é um absurdo. Absurdo porque se não fizermos nada. Calma, veja como estão todos sorteados. Então por que não consulta teu Deus, hein, profeta? Para entendermos logo o que está acontecendo. Não fique com isso, evangelista. Eu não tenho tempo para brincadeira. Enquanto você fica por aí procurando a direção de Deus, eu sou direcionada por Ele. Parem com isso, essa discussão não vai levar a lugar algum. Se o apóstolo Paulo não está aqui. Alguém assassinou a senhorita Fé. E nós precisamos fazer alguma coisa. Senhores, façam alguma coisa! eu irei na frente depois dos Você não vai lugar algum. Está fugindo de alguma coisa, não é? Eu sei quem foi. Cuidado com o que você vai falar. Você pode estar cometendo uma grande injustiça. Vá, limpe essa bagunça agora. Cale-se, senhorita Esperança, é uma ordem. Pastor, precisamos fazer alguma coisa. Senhores, façam alguma coisa, E por o favor!
fato já tinha ocorrido. Eu também não sei de nada, nada mesmo. Contem logo o que está acontecendo aqui, por favor. Eu não acredito em mais nada. Que saia da boca de vocês! Excelência metida e arrogante! Eu não acredito em mais nada que saia da sua boca! Você se tornou a cabeceira do seu ministério! Cala a boca, manda comigo, profeta calado! Você tem medo de tudo, não é mesmo? Não consegue mais conquistar os céus? Aonde está sua ousadia, hein, profeta? Senhores, nós vimos o compromisso! Estamos chamando a polícia! Polícia? Ninguém deve vir! Vamos vocês três atrás dela, vamos aqui, velho. Não, saia daqui! Saia daqui, você também! Saia daqui! Fé! Mataram a fé! Eles não acreditam mais em nada mesmo! Como eu poderei viver sem você? Logo sem você, que foi a minha amiga em todos os momentos mais difíceis que enfrentei! Eu sempre pude contar com você! E agora como será? Como será sem você? O frio aumenta e a cada dia mais eu sinto os meus ossos congelarem. Eu não sei o que fazer. Desesperança! Desesperança! Não, Senhor, esperança! Artigo 121. Decreto direito do Código Penal. Homicídio, ou melhor, assassinato. Reclusão de 6 a 20 anos. Artigo 121. Decreto direito do Código Espiritual. Homicídio, assassinato. Em 1 João, capítulo 3, versículo 15 diz: Aquele que não ama seu irmão é homicida. E sendo vós homicidas, sabeis que a eternidade não habitará em vós. Ordem no meu tribunal. Será que vou mandar prender todos vocês? E ainda por cima atrasado. Prendam todos por duplo homicídio. Mas o caso ainda nem foi julgado, chefe. Mas você sabe que quando eu estou com fome, pelo menos 3 tem que ser condenados. Sim. Cadê? Ah, o pronto. Cadê o promotor? Promotor! Cadê? Promotor! Chegou cedo, seu promotor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, né? Excelentíssimo. Vamos começar com qual lado? São todos mesmo. Poderíamos começar com a acusação de morte da senhorita Fé e Esperança, juntamente com a omissão de socorro quando não decidiram chamar por ajuda. Claro. Quando não decidiram chamar por ajuda. E ainda tem o carro do Suíço Consolador. E eu ainda nem jantei. Ora, pois, isso é um cabelo. Pra você, já comeu. Oh, excelentíssimo. Eu devo lembrar que todos nós, cada um aqui, tem direito a um advogado. Advogado? O advogado, meu querido, foi dispensado por vocês mesmo. A partir do momento que você assina o código de defender, vocês abrem mão do advogado. Ah, Silvia, eu acho ótimo, porque assim, linda e maravilhosa, posso dar um... Mentira! Fica aqui, irmão. Senhores e senhoras jurados aqui presentes, temos 5 casos que colocam qualquer um dos ministérios na cena do crime. Poderíamos começar, claro, com a
mentiu o seu depoimento para a polícia ao ter dito ter ido atrás da senhorita Evangelista. Mas testemunhas afirmam que só viram a senhorita Evangelista. Isso é ridículo. Eu fui sim atrás da senhora Evangelista, mas estava um frio terrível lá. Fiquei gripado. Aí eu tive que retornar aos fundos do castelo e fiquei lá. Mas, se eu me lembro bem, a senhora Evangelista não estava na calçada. Mentiroso, hein, dona? Ele está falando do momento inoportuno. Mas agora não, porque me parece que consta aqui nos relatórios, né, que a senhorita Evangelista calou a senhorita Esperança nos últimos momentos de sua morte, quando ela iria dizer quem era o seu verdadeiro assassino. O que não anula, é claro, que o pastor foi conivente com essa situação. E fica a dúvida, por que não ouviste dizer? Meu caro promotor, estávamos todos alterados, principalmente os 5 ministérios. Mas naquele momento, promotor, naquele momento, óbvio, eu seria capaz de fazer qualquer coisa. Até matando alguém, pastor? Eu não falei isso. Você disse Eu não disse nada. Agora, excelentíssima, o que me deixa confuso e com uma certa dor de cabeça é o fato do senhor apóstolo ter saído do seu castelo para resolver coisas mais importantes. Sim, o que é mais importante do que um crime que abalaria toda a cidade, como a morte da senhorita Fé? Já, se não me lembro, se não me esqueço, se não me lembro, o profeta Vinícius não concordava com essas coisas, mas depois foi o responsável por forjar a cena do filho e cumprir o suíço do Consolador. Vamos, profeta, assuma, quem sabe o sofrimento não pode ser bastante reduzida. Eu até falaria, mas eu fiz. Cuidado com o que você vai falar. Mestre, então assume que sabe de alguma coisa, não é? Você deve falar. É uma exortação em amor. Ou vai deixar que sua boca sirva de condenar novamente. Se eu não me engano, a sua Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem, deve fazer o bem, porque senão estará pecando. Foi o mestre. Foi o mestre! Foi o mestre! Meu tribunal, ninguém briga assim que eu mando. Ele só for meu nome do cabeçouro, essa bagunça. Agora quem pode brigar? Foi o mestre! Foi o O profeta acaba de assumir que o mestre vai fazer esse caso. Isso é uma mentira! É um absurdo! Eu estava louco e enciumado com o Consolador, mas ele estava dando a palavra de Deus de graça. Mas isso não me faria assumir glória. Mas, então assume que estão usurpando o lugar do Consolador nas igrejas. Não é? Então, aonde o pretendo? Aonde o pretendo, hein, pastor? Eu não sei, promotor. Ai, ele está ficando animado. Que eu até gostaria, sabe? Mas eu sou uma mulher tão séria, não vou gostar, não. Dança aqui pra mim. Não sei, pode falar. Bora, dance. Agora. Bora, dançando. Dança. Luísa, você, com todo esse poder, você tem a certeza de que isso é relevante para o julgamento? Sempre tinha alguém pra acabar com a alegria. Fui eu que matei, fui eu, doido. É verdade, fui eu. Não foi não, eu tenho certeza que foi a Evangelista. Mentiroso! Para de mentir! Já disse que fui eu, não, ele que não fui eu! Para com essa bagunça. Excelentíssima. Eu iria deixar a testemunha para o final. Mas esses aí, resolveram não colaborar. Então, que entra ou não? Não, amor!
a sua opinião. Por favor, minha linda, qual é o seu nome, sua idade, o que você faz na pista, solteira? Certo. Diana, quem dos 5 ministérios é o verdadeiro culpado? O apóstolo. Responde-se, apóstolo. Fica de pé, aqui. Qual é o seu nome? José Antônio! Toma pro José Antônio! José Antônio, tá solteiro, casado, divorciado, como é que tá? Tá na Quem você acha que matou? Entre eles dois. O profeta ou o apóstolo? O apóstolo. O apóstolo. Obrigada. Júlia alega que o culpado é o apóstolo e a sua sentença será a perda de volta do seu ministério. Você vai acontecer no cemitério dos ministérios e as vidas lá fora que estão sendo perdidas serão cobradas da sua vida. Da sua. Nem não. Nem não. Vamos desejar. Vamos desejar! Vamos desejar! Por que meu noivo não vem? Os ministérios, eles dizem que ele está aqui, mas eu não estou conseguindo enxergar. Será que sou eu que não consigo enxergar? Se ao menos eu encontrasse o Consolador, ele poderia me ajudar a encontrar os meus sapatos, mas só faltam os meus sapatos. E eu estarei pronta. Pronta para o casamento. Consolador! Consolador! Vem! Onde você está? Precisamos encontrar meus sapatos, pois só faltam os meus sapatos. E eu estarei pronta para o casamento. Pronta para o casamento. Consolador, você está conseguindo ouvir essas vozes? Essas vozes. Elas não me deixam dormir. Eu só consigo dormir, Consolador, quando você canta pra mim. Consolador. Consolador, por favor, canta pra mim, Consolador. Eu só consigo dormir quando você canta pra mim, Consolador. Consolador. Canta pra mim, Consolador. Canta! Passando eu por junto de ti, vide, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Eu estendi sobre ti as águas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passastes a ser. Te lavei com água, te enxuguei com sangue, te enxuguei com teu sangue e te ungi com óleo. Te dei roupas bordadas
braceletes em suas mãos e o colar à roda do teu pescoço. Te enchi de enfeites. Mas você usou suas roupas bordadas para adornar altares idólatras, o te levou adiante a sua prostituição. Coisas assim não deveriam acontecer jamais. E você também. Você pegou a seda que eu te cobri, o linho fino que eu te cingi, pegou as suas joias que eu lhe tinha dado, joias feitas com meu ouro e minha prata, e fez para si altares em forma de homens, e se prostituiu com eles. E os vestiu com suas roupas bordadas. E como pôde, noiva, você pegou seus filhos e filhas que tinha gerado para mim e os sacrificou como comida para ídolos. Mas de todas as suas prostituições e abominações, noiva, a pior de todas, noiva, foi se esquecer de quando era uma menina. E eu te escolhi para ser minha. A sua prostituição não foi suficiente, noiva. Por que você não canta pra mim com sono? Foi porque eu sujei meu vestido? Eu estava cansada de cuidar daquele vestido branco todos os dias. Eu acabei. E que eu não preciso de você. Eu sou boa o suficiente sozinha. Eu não preciso de fé. Eu não preciso de esperança. Eu não preciso de amor. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de você. A partir de agora vai ser do meu jeito. Do meu jeito. Do jeito que eu escolhi pra mim. Do meu jeito. Ai de vocês, mestres da lei, que possuem a chave da porta da sabedoria, que entra por ela, mas não deixe que ninguém entre. O pequeno povoado de Loma de Mandê vive um momento de caos absurdo, pois sem a fé se tornou impossível agradar a Deus. Por consequência da morte da fé e da esperança, o amor já não faz mais sentido. O frio aumenta. Os ossos parecem estar congelados. A noiva, sim, a noiva está suja. E ela já não é mais digna de se casar com o Rei dos Reis. Em uma guerra onde muitos perderam alguma coisa, quem é o verdadeiro vencedor? Todos os inocentes deveriam estar celebrando a sua vitória. Mas o gosto amargo da derrota ainda estão em seus lábios. Mas há uma frase, sim, uma frase que insiste em martelar as nossas cabeças. E se eu tivesse feito diferente? Há um único acusado, mas existem vários culpados. E ninguém vai sozinho para o cemitério dos ministérios. A sentença já foi dada, não se pode voltar atrás. Não, eu sei o que houve. Vocês podem até continuar profetizando, curando e até pregando o nome do Senhor. Mesmo se a fé estivesse viva e até com ela mover montanhas. Mas sem o amor nada podereis fazer. Eles até tentaram dar um susto no Consolador, mas não mataram ninguém. Então o que foi, senhorita? Nos diga. A noiva
Se hoje eu desse a última chance para vocês, para mudar o final dessa história, o que vocês fariam? Hein? Hein, pastor? Fala! Hein, evangelista? Fala! Fala, mestre! Foram muito finais. Não faça isso com você, noiva. Não faça isso. Noiva! Noiva! Amor, querida, amor! Olha pra você! Você tá mais acabado do que nunca! Ninguém quer saber de você, amor! Eu vou para o final. Eu vou! E vocês vão lembrar desse dia! Não faça E o isso. resto da vida! Não faça isso. Vocês! Não, o noivo te deixou. Não faça isso, noiva. Não faça isso, noiva. Senhor mestre! Não faça isso com você, noiva. Você se lembra quando você vivia no primeiro amor? Você só queria viver na presença do noivo o resto da sua vida. Noiva, não faça isso, noiva. Lembra do teu primeiro amor? Quando você não se importava em olhar para as pessoas do que elas achavam de você. Noiva, quem te chamou não foi pastor. Quem te chamou não foi evangelista, muito menos o mestre. Quem te chamou foi o Senhor Jesus. Noiva, há um recomeço, noiva. Não faça isso com você. Não faça. Senhorita, amor, eu não encontrei o Tino. O tiro foi na noiva. Ela está sangrando. Ah, noiva. A sentença será dada por aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés de latão reluzente. Eu conheço as tuas obras hoje. Sei que não és quente nem fria. És morta. E por isso estava a ponto de vomitar-te da minha boca. Acaso penses que estou preocupado com suas manchas e seus reinos? Se esqueceu que o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. Volte a praticar o primeiro amor, ou então eu virei contra ti e arrancarei de ti o que te dei, e saberás que eu sou o teu Deus. Meu Deus! Como eu pude ser tão egoísta a ponto de querer me matar dentro dessas quatro paredes? O Senhor me chamou para a cruz, para morrer por mim mesma. As pessoas estavam morrendo do meu lado e eu nem abria minha boca para falar do nome de Jesus. Eu só me preocupei em apontar os defeitos dos ministérios e esqueci de interceder por eles, de fazer o meu papel de noiva de igreja. Mas agora é tarde demais. Noiva, não chore. Não se preocupe. Nós vamos te ajudar a ficar linda para aquele quão grande. Não se preocupe. Espírito Santo, o que nós podemos fazer para ajudar a noiva a se manter pura para as bodas do Cordeiro? O que vocês devem fazer é restaurar a noiva, e somente o amor poderá ajudá-los. Vocês, meus queridos, por alguns momentos a igreja riu, mas muitos riram de vocês mesmos. Quantos não têm ajudado a derrubar o ministério do seu irmão, ao invés de ajudá-lo a crescer espiritualmente? E quantos também não têm largado o seu ministério dentro da igreja por intrigas aqui dentro? Você tem deixado o seu propósito com Deus por causa de contenda dentro da igreja. Meus queridos, Deus, Ele quer mudar o seu modo de pensar para a obra dEle. Nesta noite, Ele quer te transformar. Quantos aqui não buscam, não estão à procura do reconhecimento de um pastor, de um líder, de um presbítero? Não façam isso, meus irmãos. O único reconhecimento que você deve buscar é o reconhecimento do céu. Pois é o reconhecimento do céu que vai te julgar
que vai dizer se você está certo ou errado, que vai dizer se você está em pecado ou se está puro. Não é o reconhecimento do homem não, amado. É o reconhecimento de Deus. É esse reconhecimento que vai te ajudar. Mude o modo de pensar, querido. Nesta noite, esta noite é noite de mudança. Já chega de ser aquele crente que vem de domingo a domingo e a vida não muda nada. Nada. Continua a mesma coisa. Chega. Deixa Deus mudar a tua vida. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus te fazer uma nova criatura, uma nova pessoa. Pois somente Ele pode fazer isso. Não é pastor, não é presbítero, não é nenhum evangelista, não é esses profetas de hoje em dia que vai te mudar, não. É o Espírito Santo de Deus. É Deus. No momento que entrar na tua vida, é Ele que vai te mudar. Em Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nesta noite, Jesus está à porta. E essa porta que ele fala lá em Apocalipse, meu irmão, esta porta, ele bate esta noite. E essa porta é a porta do seu coração. Então deixa Jesus entrar no seu coração. Abre a porta para ele. Abre a porta para Jesus. Deixa ele entrar no seu coração. Deixa ele te mudar. Deixa ele transformar nessa noite. Jesus, ele quer te mudar. E somente ele poderá mudar. Somente ele. Não deixa o amor se esfriar. Ele não quer ver como você está maquiado nessa noite, irmão. Ele não quer ver como está a sua veste, como você está calçado, e se está calçado ou não. Ele não se importa com isso. Entenda, ele se importa com você. Ele quer o seu coração para ele mudar. Deixa Jesus transformar a sua vida, amado. E eis que é chegada as bodas do Cordeiro. A noiva está pronta. O rei está voltando. E ele vem com a nova Jerusalém. E a noiva estava à sua espera. E um dos anjos veio e disse: eis a noiva do Cordeiro. E o noivo, eis que veio sem Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E ela era coberta com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma pedra preciosa. O Espírito e a noiva dizem: Vem! E aquele que tem sede, venha.